Graça e paz, já está fazendo uma longa temporada que eu não tenho o privilégio de pregar no culto Atitude. Então é uma alegria estarmos juntos nessa noite para compartilharmos um pouquinho da palavra do Senhor, aquilo que Ele tem colocado no meu coração. Eu queria te convidar para abrir um dos textos mais conhecidos da Escritura. É possível que você conheça de cor este texto. O texto que está listado aí é a sexta petição, 6:13. Texto conhecidíssimo como um todo. Ele começa no versículo 9, a famosa oração dominical, não de domingo, mas de Dominus, oração do Senhor, daí dominical. E oração repetida por milhões de pessoas ao redor do mundo, católicos, protestantes, gregos, ortodoxos, muito repetida e muito pouco entendida. Muitas das pessoas que dizem esta oração, que recitam esta oração, não sabem o que ela significa. E embora o foco da nossa breve reflexão seja a sexta petição, eu queria dar uma olhada nela como um todo, muito rapidamente. E nós vamos lê-la, você pode acompanhar comigo aí, Mateus 6, do 9 em diante. Jesus diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai querido, fala aos nossos corações esta noite, que a tua palavra nos atinja, Pai, e nós saiamos daqui transformados, impactados pela tua palavra. É nossa oração no nome de Jesus, e todos nós a uma dizemos amém. Puxa, foi bem fraco esse amém de vocês, né? Esta oração que nós acabamos de ler, ela é dividida em dois grandes blocos. No primeiro bloco, fala sobre a grandeza de Deus. E no segundo bloco, fala sobre a pobreza do homem. No primeiro bloco, que é constituído de 3 petições, nós temos a santidade, o reinado e a vontade de Deus. No segundo bloco, as três últimas petições, nós temos as necessidades humanas por alimento, perdão, força e livramento. A oração como um todo, ela é constituída por uma introdução e 6 petições, 6 pedidos. Eu queria examinar esses pedidos muito rapidamente. Logo na introdução, Jesus diz: vocês vão orar desta maneira. Não quer dizer que você necessariamente deve repetir, mas aí você tem um modelo, um padrão. E ele começa dizendo: Pai nosso que estás nos céus. O que cargas d'água Jesus está querendo dizer ao falar tal coisa? Pai nosso. Aprendemos com Jesus, que esteve aqui conosco, nos ensinou que o nosso Pai, o nosso Deus, pode ser chamado de Abba, ou de Paizinho. O Deus do judaísmo era um Deus remoto, distante, inacessível. A palavra Deus nem era pronunciada pelos judeus. Jesus mudou isso tudo, dizendo que Deus, o Deus que criou todas as coisas, os céus e a terra, é o nosso papai. É o nosso papai amoroso. Ele é o pai, mas ele tem muitos filhos, daí ele ser nosso. E não apenas meu, pai nosso. Ele é o nosso papai, o nosso pai amoroso. Em segundo lugar, Jesus diz que estás nos céus. O que significa isso? O que é isso que estás nos céus? O Salmo 103, 9 mata
responde o significado disso. Diz o salmista: nos céus, está aí a expressão que Jesus usa, o Senhor estabeleceu o seu trono, o seu domínio está sobre tudo. Então, Pai nosso que estás no céu, aquele Pai que domina, que tem todo o poder. Ele é amoroso, Ele nos ama, Ele está perto de nós, mas ao mesmo tempo, Ele é transcendente. Ele é magnânimo, Ele é magnífico, Ele é supremo, Ele é glorioso. Ele é o que está no céu, governando todas as coisas e que pode fazer todas as coisas. De posse dessa introdução, dessas duas informações, Ele me ama, Ele é poderoso, se importa comigo e pode fazer todas as coisas. A nossa fé, então, é fortalecida. Quando eu fico sabendo que Ele me ama, Ele quer saber de mim, Ele é o papai querido e Ele pode fazer tudo, então eu sou imediatamente fortalecido, eu sou empurrado a orar. Essa é a intenção desta introdução aí. Segue-se então a primeira petição. Neste primeiro bloco de petições, 3 petições dizem respeito aos interesses de Deus. E o segundo bloco, aos nossos interesses. Devemos buscar inicialmente aquilo que interessa a Deus. Aqui é uma grande lição. Então, quando eu for orar, eu não devo começar imediatamente com a lista dos meus pedidos. Me ajuda, cura a minha esposa, me dá o meu emprego. Eu não devo começar assim. Eu devo começar com aquilo que interessa a Ele primeiro. E o primeiro interesse dele é: santificado seja o teu nome. Essa é a primeira petição. O que é isso? O que é santificado seja o teu nome? Eu devo estar interessado na honra, no respeito de Deus. É isso que ele está dizendo. Que o teu nome seja santificado, seja hagios, seja separado. Que as pessoas temam e tremam diante do teu nome, o teu grande nome, como nós acabamos de cantar aqui. Quando o nome de Deus não é santificado, quando o nome de Deus não é respeitado, quando o nome de Deus é abusado, isso deve me constranger, me fazer mal. É isso que está implícito nessa petição. Eu devo estar interessado que as pessoas reverenciem o nome do nosso grande Deus. Foi isso, essa falta de respeito para com Deus, que fez Jesus pegar o chicote e sentar o ferro no lombo dos comerciantes, expulsar os bois de dentro do templo, abrir a gaiola, porque o nome de Deus estava sendo comercializado. Foi a falta de respeito ao grande Deus, ao Deus maravilhoso, que moveu o coração de Davi ir de encontro a um inimigo, a um gigante que era muito maior do que ele. Foi o zelo pelo nome de Deus. Então, santificado seja o teu nome, seja o teu nome honrado, seja o teu nome benquisto, seja o teu nome glorificado. A segunda petição: venha a nós o teu reino. Aqui nós devemos buscar entronizar os valores de Deus nos nossos corações. É isso que ele está dizendo. Venha a nós o teu reino, venha aquilo que tem valor para ti e para nós. Devemos buscar em primeiro lugar a santidade, os teus valores que sejam os meus valores, aquilo que tu amas que seja aquilo que eu amo, aquilo que te atrai que seja aquilo que me atrai, e aquilo que tu odeias, que eu odeie também. Santificado seja o teu nome. Terceira petição, ainda ligada a Deus: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. E aqui a grande luta de todos nós é entender a vontade de Deus para as nossas vidas, e uma vez que a gente entenda, fazer.
Eu luto muito nessa área, eu imagino que todos nós aqui, em alguma medida, lutamos. Sabemos que o Senhor quer que a gente faça ou deixe de fazer determinadas coisas, e muitas das vezes não queremos, ou não temos força, ou hesitamos, ou adiamos. Não, eu não sei se eu ainda vou fazer isso agora, será que eu não posso esperar ainda? Mas ele diz que é para a vontade dele ser feita assim na terra como é no céu. De que maneira os anjos fazem? Imediatamente. Pois então, imediatamente eu devo fazer a vontade de Deus. É o que ele está dizendo nesta petição. Eu devo abraçar a vontade de Deus com todo o meu coração, assim como os anjos a abraçam e fazem. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Aí termina aí o primeiro bloco. Segue-se então necessidades humanas. A primeira e mais famosa delas: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Duas coisas nós aprendemos nesta petição, nesta quarta petição. Primeiro, que nós devemos depender de Deus para tudo, desde o mais básico, o pão, o alimento, a todas as outras necessidades. Hoje, agora eu preciso depender do Senhor. Senhor, me dá sabedoria hoje, me ajuda hoje, me protege no trânsito hoje, faz isso comigo ou aquilo hoje. O pão nosso me dá hoje. É interessante que o maná é um retrato disso. Vocês lembram que o maná ficava podre no outro dia? O maná só servia por dia. A gente tem que buscar a orientação, o pão, a direção do Senhor hoje, agora. A oração que eu fiz hoje, eu não devo ter na cabeça que ela vai servir para amanhã. O Senhor quer que o pão seja buscado a cada dia. As nossas necessidades devem ser buscadas diariamente. A quinta petição: perdoai as nossas dívidas, algumas traduções, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Devemos ter a mesma atitude para com as pessoas que nos ofendem, que nós queremos que Deus tenha conosco. Essa petição, eu penso que ela é pouquíssimo praticada pela maioria dos crentes. Se a maioria dos crentes, se os crentes entendessem a gravidade do que é eu não perdoar, embora Jesus seja muito claro, porque depois dessa quinta petição ele vai para a sexta, que a gente vai examinar daqui a pouco, mas ele retorna. Você já notou que Jesus retorna para a quinta petição quando ele termina essa oração? Se a tua Bíblia estiver aberta no teu colo, observa que depois que ele termina essa oração do Pai Nosso, aí no versículo 13, ele vai no 14 e 15, ele retorna para essa petição. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Todavia, se não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará. Eu acho que é muito claro isso aqui. Você tem raiz de amargura contra alguém? Existe alguém que você se desvia? Existe alguém na sua vida que você precisa perdoar? Se você não perdoar, Deus não vai te perdoar também. É simples assim. Eu acho, repito, que 99,999% dos crentes não acreditam nisso aqui. Porque se acreditassem, a igreja era um mar de rosa. Por que eu evito, irmão, domingo? Por que eu não vou com a cara do fulano ou do ciclano? Porque eu não perdoei. Então, meu irmão, a continuar assim, quando você chegar no céu, o Senhor vai dizer: não, você não está perdoado, você tem que sair daqui. Você não está perdoado, você não perdoou, irmão, está aqui.
Se não perdoar, é muito claro. Porque se perdoar, 14, você será perdoado. 15, se não perdoar, você não será perdoado. É simples assim. Então é teu interesse perdoar todo mundo. É meu interesse perdoar todo mundo. Isso é o ensino mais básico do mundo. Talvez você não, nas suas emoções seja difícil, mas isso aqui não é uma questão emocional. Aqui é uma questão de você dizer: não tenho, Senhor, abençoa essa pessoa. Abençoa essa pessoa que me fez mal, que me ofendeu, essa pessoa que me violentou, essa pessoa que me insultou, abençoa, não me deve nada. É uma decisão da razão, é uma decisão da vontade e não da emoção. Então essa aqui é a quinta petição, é uma petição importantíssima para o teu bem-estar. Nós não temos tempo de lidar com isso, que eu quero me voltar para a próxima petição, que é o alvo da nossa breve reflexão hoje à noite. Mas uma das razões de muita depressão, uma das razões de muita fobia, uma das razões de muito desassossego no coração das pessoas é a falta de perdão. É a falta de perdão. Quando a gente não perdoa, a gente não sabe por quê, mas que desassossego, que falta de paz. É essa que eu estou sentindo no meu coração. Tem uma parábola que Jesus fala do devedor incompassivo, o camarada que devia 1 trilhão e ele é perdoado, e aí quando ele vai saindo, ele é perdoado, ele vai saindo assim, ele encontra um colega dele. Vocês conhecem essa parábola? E o colega dele devia 100 reais. Aí ele agarra o colega dele: me paga, se tu não me pagares eu vou te colocar na cadeia. Eu estou parafraseando, obviamente. E os outros colegas viram e sabiam que aquele cara foi perdoado, ele mesmo que estava cobrando, foi perdoado de uma dívida absurda. Foram dizer para o Senhor: olha, aquele cara que tu perdoastes 1 trilhão de reais, agarrou o nosso colega e colocou ele na cadeia. Quando o Senhor ficou sabendo, disse: traz ele aqui. Esse maldito, eu não te perdoei uma dívida absurda. Como é que tu não perdoastes o teu colega? E tem um detalhe, isso é pouco conhecido nessa parábola. Lá no final, o cara manda: vai para a cadeia, tu vai pagar, vai, vende mulher, vende filho, tudo como escravo, tu vai pagar. Agora, e ele diz que ele vai ser entregue aos verdugos. Você já prestou atenção? Ao final dessa parábola, ele foi entregue, aquele cara que não perdoou, aos verdugos. Crente que está perturbado, oprimido por Satanás, é entregue aos os verdugos. Representam o inimigo, que Deus permite que oprimam, não é que possuam, mas que oprimam aquela pessoa. Deus libera os demônios para oprimirem a pessoa, e a pessoa vive perturbada porque não perdoou. Então vale a pena perdoar por seu próprio interesse, por seu próprio bem-estar. Dispensa: Senhor, não me deve nada, que seja feliz. Se ela é solteira, que ela ganhe um bom esposo, dá um esposo maravilhoso. Está casado, nunca tiveram filhos, Senhor, que tenham muitos filhos, sejam abençoados. Que o cara que me ofendeu, que ele ganhe um aumento no trabalho dele. Diz coisas boas, dispensa perdão. Que seja assim, não é salvo, que seja salvo. Se torne um grande servo do Senhor. O cara que te ofendeu, ele está errado em te ofender. Ele errou, mas é do teu interesse, repito, liberar perdão para o teu bem, para o teu bem-estar. Isso aqui não é o foco nosso, mas vale a pena você entender essa quinta petição: perdoai as nossas dívidas da mesma forma como nós perdoamos os nossos devedores. E aqui finalmente nós chegamos na nossa sexta petição. A sexta petição tem duas partes. Aqui eu inclusive personalizei: não me deixe cair em tentação, é a primeira parte, e a segunda parte: livra-me do mal. Uma é negativa: não me deixa cair. A segunda
é positiva: me livra do mal. O que quer dizer não me deixes cair em tentação? Não permita, aqui eu vou parafrasear, se você quiser anotar do lado aí da sua Bíblia, vai aí uma paráfrase haikiana aí para ti. Deus não permita que eu seja vencido pelo poder da tentação. É isso que ele está dizendo. Não permite, Pai, que eu seja vencido pela força da tentação. É muito importante que você saiba de cara que Deus não tenta ninguém. Tiago claramente diz isso: ninguém, ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta, Tiago 1,13. Mas Deus permite o pecado, Deus permite, mas nunca promove o pecado. Qual é o rei que tentaria os seus súditos a quebrar as suas próprias leis erigidas por ele mesmo? Mas então, você talvez de novo pergunte: por que Deus permite que seus filhos sejam tentados? Qui non tentator non probator, disse Agostinho. Aquele que não é tentado não pode ser aprovado. Aquele que não é tentado não pode receber a aprovação do Pai. Deus permite que sejamos tentados, mas cabe a nós fugir, correr no momento da tentação. Nunca esquecerei, quando estava meditando nesta palavra que eu ia compartilhar com vocês, nesta noite, me veio à mente essa experiência. Eu tive poucas experiências assim, da palavra como que saltar do texto, mas eu tive uma experiência que eu estava lendo a Bíblia, eu era seminarista nessa época, e uma palavra como que chamou a minha atenção. Eu estava numa luta tremenda, uma luta pessoal muito grande, eu estava tentando achar forças, e a palavra fuja saltou. Eu estava lendo 2 de Timóteo 2:22. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Eu nunca vou esquecer disso. Foi como se o Espírito Santo tivesse: olha, a situação para o teu problema, para tu sair desse problema, é fugir. Corre, foge. Ninguém de nós pode resistir à tentação, nós somos chamados a fugir dela. Lembrem que Davi conseguiu resistir o diabo, representado por Golias, mas ele não conseguiu resistir à tentação de Betseba. Uma mulher bonita é mais forte do que o diabo. Eita ferro! Davi conseguiu vencer o inimigo Golias, representando Satanás, mas ele não conseguiu vencer Betseba. Olha a lição aqui que você tem: foge, não tem como negociar, corre. Tiago nos manda resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porém, Paulo nos manda mais forte ainda: foge das tentações. Não tenta resistir, meu irmão. Se tu resistires, tu vais cair. As tentações procedem de 3 fontes. Primeiro, a carne ou o coração. Segundo, o diabo. E terceiro, o mundo. Eu queria olhar rapidamente para essas fontes aqui. A primeira é a carne ou o coração. O profeta Jeremias diz que o nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Você sabia que o seu coração é corrupto, é desesperadamente corrupto? Eu sei que o meu é, porque eu convivo com ele diariamente. O meu eu sei que é, por causa da luta pessoal diária, a batalha diária que eu tenho que ter contra ele. Então eu sei que Jeremias está certo, pelo menos no meu caso. A nossa
condição de pecaminosidade é uma condição universal. Nós nascemos com essa tendência para o mal. Os teólogos chamam isso aí de pecado original. Nós herdamos uma condição que está pendente para o erro. A gente vem ao mundo dessa forma. Eu já disse isso várias vezes desse púlpito. Se você quer ver isso aí muito claramente, observe uma criança crescendo, que ela vai começar a fazer tudo que é errado, e o trabalho do pai é ensinar o certo. O errado ela já sabe. Ciúme, contenda, briga, ira, está tudo no coração. Nós nascemos nessa situação, nós nascemos pensos, nós nascemos fora de prumo, com coração corrupto. E aí, por causa disso, dessa situação terrível que a gente vem ao mundo, nós somos os nossos maiores inimigos. Eu nunca esqueço de um pastor que orou na minha frente isso, e daí isso faz muitos anos, e eu oro muito repetindo as palavras dele. Senhor, disse ele, livra-me de mim mesmo. Senhor, me defende de mim mesmo. Senhor, me guarda de mim mesmo. Senhor, me protege de mim mesmo. Eu sou o meu maior inimigo. Meu coração é corrupto, meu coração é desesperadamente corrupto e é fonte de tentação. À luz dessa realidade, não deveríamos nós orar ardentemente: não me deixe cair em tentação? 2, a outra fonte, o diabo. Satanás anda ao nosso redor tentando devorar quem ele puder. Satanás tem uma inveja tremenda da nossa felicidade, da nossa alegria. Satanás raciocina da seguinte forma: como pode miseráveis e insignificantes humanos se aproximarem tanto de Deus, enquanto que eu, outrora anjo glorioso, fui banido? Isso faz com que ele nos odeie tremendamente. O maior objetivo do diabo não é nos matar. O maior objetivo de Satanás é nos levar para o mesmo destino que ele tem. Isso é o que ele quer. O objetivo do inimigo não é necessariamente te destruir, ele quer te conduzir, em última instância, para o lugar que é dele. Ele já está condenado, então ele quer que tu sejas condenado junto com ele. Ele vai fazer todo tipo de esforço imaginável. Ele vai fazer todo o malabarismo possível para te conduzir na direção que ele mesmo caminha. E é interessante que o príncipe deste mundo, o chamado valente, Lucas 11, 21, é extremamente astuto. Se tu não prestastes atenção para nada do que eu disse até aqui, presta atenção para isso aqui. Satanás nos empurra na mesma direção das nossas inclinações. Você sabia disso? Eu vou dizer de novo. Satanás nos empurra, nos tenta na mesma direção das nossas inclinações. Ao orgulhoso, ele tenta com pensamentos de grandeza. Ao melancólico, ele tenta com pensamentos de inferioridade. Ao lascivo, ele tenta com belíssimas garotas. Aquele com tendências viciantes, ele apresenta entorpecentes. Ao desapontado, ele apresenta morbidez. Ao confiante, ele apresenta presunção. Ao ganancioso, ele apresenta trapaça. Ao despreocupado, ele induz ainda mais a que ele seja leniente. Ao leviano, ele apresenta o erro. Ao indulgente, ele apresenta desculpas. Ele tenta, é que eu estou resumindo, ele nos tenta na nossa própria direção. Ele te conhece melhor do que ninguém, ele te observa 24 horas. Além do que, ele tem uma experiência fenomenal com o gênero humano, ele está acompanhando o homem desde a criação. Então, nós não somos páreo,
Nós não somos páreo para Ele. Sendo isso verdade, não deveríamos nós orar ardentemente: não nos deixes cair em tentação? 3. O mundo. A fonte, a terceira fonte, o mundo. O mundo, às vezes chamado de o século, o presente século, é o palco montado ao nosso redor. Isso é o mundo. São as coisas que a gente vê aí que nos atraem. O mundo. O mundo nos excita, nos chama, nos convida a esse grande teatro. Nos chama para que a gente, ao ser tentado, caia. Qualquer banca de revista dá o testemunho do que seja o mundo. A internet está cheia de apelos do mundo. Uma volta na 1º de dezembro, eu me lembrei disso, quando estava aqui copiando. Eu costumava andar a pé, muito quando morava ali perto do Hospital Belém. Eu descia ali, eu andava a pé na 1º de dezembro, porque Papa João Paulo II mudou de nome, mas sempre que eu andava sempre à noite, para fazer um exercício, e sempre que eu andava sexta-feira, às sextas-feiras à noite, já meio tarde, 10 horas da noite, o pau estava quebrando ali, turma tomando cachaça, fumando maconha, barzinho aberto, carro parado e o camarada dando amasso nas moças, o pau quebrando, o diabo solto ali, o diabo dando cambalhota. É o mundo. É o mundo. Você entende o que eu estou dizendo? O mundão aí, o carnaval é um excelente exemplo do que é o mundo. Aquilo que abre os nossos olhos e umedece o nosso apetite. Pode ser uma vaidade pessoal que o mundo te apresenta, te atraindo pela inveja de uma colega de trabalho que está numa posição de grandeza e você aspira. De muitas formas e maneiras, o mundo nos tenta. Sendo isso verdade, e tendo nós o coração caído, não deveríamos nós orar ardentemente: não nos deixes cair em tentação? Mas eu não quero mostrar só problemas, eu quero mostrar uma solução para você. Eu falei aqui de coisas que nos atraem e que podem nos fazer cair, mas eu quero te apresentar um texto que você talvez já tenha lido muitas vezes, mas não tenha atentado para ele. Eu queria que tu te voltasses para Hebreus 4,16. Hebreus 4,16. Olha que texto precioso. Hebreus 4,16. Falando justamente sobre as nossas necessidades, sobre o momento da tentação, sobre a necessidade que nós temos de força. Diz o autor de Hebreus: aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia, perdão, e encontrarmos graça que nos ajude no momento da tentação. A graça, ela é um agente de força. Presta atenção, se você apreender o que eu estou querendo dizer, valeu a noite. Antes de você clicar naquele site pornográfico que está te atraindo, ou antes de você falar a fofoca que você está tentado a falar, antes daquele momento, quando você está atraído pela tentação, tem graça disponível. Está aqui o texto. Olha o texto, lê comigo. Para que serve a graça? A misericórdia é para te perdoar, mas a graça é para ajudar no momento da necessidade, no momento da tentação. A questão fica sendo
Quando você está diante da tentação, se você vai pedir a graça ou não. Senhor, me ajuda que eu estou prestes a cair agora. Me ajuda, a tua palavra diz que a graça pode ser um olhar que você precisa recusar, pode ser uma proposta. As situações vão variar demais, mas existe graça disponível para te ajudar na hora da tentação. Vocês estão entendendo, meus irmãos, minhas irmãs? A tentação é grande e eu pintei um quadro difícil e feio, o mundo, o diabo, o nosso próprio coração, porém a graça que o Senhor disponibiliza para você, o que você precisa apenas é lançar mão dela. A segunda parte, rapidamente, é positiva, mas livra-nos do mal. Eu prefiro, ao invés de livra-nos do mal, eu prefiro uma tradução mais literal, livra-nos do pecado. Eu acho que fica mais forte. Não me deixe cair em tentação, mas livra-me do pecado. O mal é assim, uma coisa muito difusa, muito grande, muito distante. Pode ser um acidente de carro, o mal é uma coisa mal para mim. Mas quando eu digo livra-me do pecado, eu acho que fica mais claro. Livra-me do pecado. E é interessante que a intenção de Jesus aqui não é apenas que eu evite o mal, que eu evite o pecado, mas que eu avance no bem. Além de evitar o mal, eu preciso avançar na piedade. Isso fica claro em Tito 2,12. Tito 2,12 deixa isso bem claro. Um grande exercício para você estudar a Bíblia é comparar textos. Um texto lança luz, analogia, escritura, um texto lança luz no outro texto. Olha o que diz Tito 2,12, educando-nos, Paulo diz a Tito, para que, renegadas as impiedades e paixões mundanas, livra-nos do mal, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Não apenas eu não quero pecar, mas eu quero viver. Aquele princípio bíblico que diz que eu preciso me desnudar de alguma coisa e me revestir de outra. Então a ideia aqui é que quando a gente ora, livra-nos do mal, nós estamos pedindo para deixar de praticar o pecado, mas também avançar em santidade. O livramento completo do mal nesta vida é impossível. Nós sempre vamos lutar, nós sempre vamos estar nessa batalha. O pecado, o mal é a única coisa que nos separa de Deus. Nada pode nos separar de Deus a não ser o pecado. Por isso, nós temos que lutar diariamente contra o pecado. Não há descanso. Quando eu me converti, eu fui um religioso, muitos anos. Eu sou filho e neto de batista. Eu fui criado na igreja, então, mas aí pela adolescência, 16 anos em diante, eu me desviei completamente. Nunca deixei de ir na igreja, mas meu coração estava longe de Deus. Mas quando eu me converti, em dezembro de 90, eu estava debaixo de uma grande ilusão. Sabe o que eu pensava? Eu pensava assim, não, quando eu vencer alguns pecados maiores, eu vou crescer. Eu lutava mesmo. Mas aí eu acho que eu vou chegar a um ponto de crescimento que as coisas vão ficar mais suaves. Lê do engano, só fica mais intensa a batalha. Só fica mais acirrada a batalha. Todos os santos de Deus testemunham que a batalha vai até o fim. A luta vai até o fim. Se você tinha esse pensamento tolo como eu, infelizmente eu estou aqui para te dizer a verdade. Tu vais, como herói, lutar até o fim. Tu vais vencendo alguns pecados, mas sempre o Senhor vai dando luz para você de outras áreas, para que você se torne como Cristo Jesus. Livra-me do pecado. O mal, o pecado, tem sua origem nos antros do inferno, é serpentes venenum, como dizia Agostinho. O pecado nos mancha, nos suja, nos deforma.
Da mesma maneira como crescer na santidade nos faz cada vez mais parecidos com Jesus, crescer na maldade nos faz cada vez mais parecidos com Satanás. Interessante, vocês já devem ter ouvido isso, que quando Michelangelo foi comissionado para pintar a cena da última ceia, aquele quadro célebre, ele começou pintando Jesus. Vocês sabiam disso? O primeiro personagem, ele escolheu um rapaz bonito, um rapaz de 30 anos, um rapaz modelo lá nos ateliês de Roma. Tal, pintou Jesus, colocou no centro, e aí ao longo dos anos ele foi pintando os vários outros personagens, Pedro, João, Paulo, Tiago, ele disse, ao longo dos anos. O último personagem que ele queria pintar era Judas. E ele disse, onde cargas d'água eu vou conseguir um modelo para Judas? Aí ele foi para a prisão, o mais baixo e vil calabouço, e atrás de um camarada assim que se tivesse deformado pelo pecado. Ele vagou e tal, encontrou um camarada horrível, barbado, coisa horrível, cara que tinha bebido muito tempo todo, e ele disse, olha, eu estou atrás de pintar alguém assim, 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 assado, o cara olhando para ele. Aí quando ele descreveu, o cara interagiu, perguntou, mas do que se trata? Não, eu estou pintando a grande cena da ceia do Senhor. Aí esse mendigo, esse criminoso começou a chorar. Eu disse, mas tu não queres o convite? Ele disse, eu fui o modelo de Jesus que tu pintastes 12 anos atrás. Eu fui o modelo de Jesus. Olha onde o pecado me trouxe. Eu tomei todo tipo de entorpecente, me joguei nos cabarés. Eu sou um homem acabado. Como o pecado acabou com ele. É isso que o diabo quer fazer contigo. É isso que o diabo quer fazer comigo. Por isso, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do pecado. Pai querido, aplica a tua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém.